Fala, turma. Beleza? Hoje estamos de volta aqui com o Open Source Friday para falar do projeto Open Source da Athena, onde o back-end dela, que é o botzinho em Node.js, vai ser tratado aqui pelo Cavalari, que é do time da Impulse Network. Para quem não conhece a Impulse, é uma comunidade de desenvolvedores, amantes de tecnologia no geral, não precisa ser desenvolvedor para isso. E a gente tenta trazer a comunidade para contribuir em open source e contribuir com o seu conhecimento em geral aqui pelo co-work que a gente faz. Então é muito especial para a gente ter sempre novos integrantes, para a gente conseguir aumentar essa camada de gente que está aí para apoiar as pessoas. O Fábio vai dar uma explicadinha rápida sobre o que é a Athena e em seguida ele passa a bola já para o Cavalari mostrar que projeto doido é esse. Então, pessoal, dentro da nossa comunidade, a Athena é uma iniciativa open source e ela tem um objetivo de recompensar as interações dentro da comunidade. E isso engloba interações no chat, postagem de mensagem, comentário no blog, além das ações em GitHub e planejamos mais algumas outras interações, né? Que desde de integrações com Zoom, dentre outras coisas, né? Nisso, toda a base é desenvolvida aqui dentro da Impulso, pela equipe da Impulso, liderada pelo Emir, mas também é um projeto aberto, todo mundo pode estar contribuindo. Nisso, a gente pode estar dando contribuições, melhorando, dando sugestões. O Emir está na comunidade, o Fernando está na comunidade, o Júlio, o André, são pessoas que estão lá e que podem estar ajudando com vocês e estar tirando dúvidas. Talvez a melhor oportunidade para vocês começarem a estar desenvolvendo num projeto de grande porte e estar trabalhando na comunidade open source. Porque se a Atena cresce, isso está crescendo vocês também e está contando para o currículo de vocês. Vai lá, Fernando. Show, maravilha, é isso mesmo. A principal vantagem, questão de você que está iniciando no desenvolvimento, está querendo pegar novos skills de tecnologia, é participar de open source. Porque você já vai ter uma arquitetura pré-feita, onde você já tem as conexões, como são os inputs, como que os desenvolvedores de outros ambientes estão trabalhando, seja nacional ou global, que a gente tem ali o GitHub para nos auxiliar em participar de qualquer projeto, desde o nossa Athena até você desenvolver o Docker, que é uma grande solução aí do mercado. Então, é um caminho muito interessante para a gente se integrar com o que o mercado, ou que as grandes empresas ou empresas comunitárias estão atuando. Então, passando já a bola para falar de código, então, vamos lá, Cavalari, para falar do projeto Athena. Bom dia, galera. Meu nome é André. Todo mundo aqui me chama por Cavalari, né? Porque fica mais fácil também. Desde que eu entrei na Impulso, aí, todo mundo já estava me chamando por Cavalari. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar um pouquinho mais do código da Athena aqui, como que a gente faz o processo de pull requests, essas coisas assim. Só que, assim, como no meu computador já está tudo configurado, não vou fazer esse processo de dar o fork. Eu só vou fazer aqui, resolver uma issue rapidinho aqui, uma coisa assim bem básica mesmo aqui, para a gente também não ocupar muito tempo dessa call, tá ok, galera? Show, conseguem ver minha tela aqui? Tá ótimo. Tá ótimo. Então, primeiramente aqui, a gente tem o GitHub da Athena, né? Todo o código está aqui. E, assim, essas configurações a gente precisa aqui fazer primeiro uma atualização. Configuração inicial, instalar o MongoDB. O MongoDB, me corrija se eu estiver errado, mas qual versão que é mesmo, Júlio? A versão mínima seria 4, né? Mínimo eu não sei. Eu sei que ele trabalha com a 6, 7, 8. Ele tem um range que pode MongoDB. trabalhar. O MongoDB seria, no mínimo, acho que no mínimo a versão 4.0. E aqui também já tem uma issue, inclusive, para a gente atualizar essa documentação, porque a gente está usando o Redis também. Configuração do Slack vai sair, porque o Slack não trabalha mais, a gente não trabalha mais com o Slack na Athena. E
Acho que ele fala alguma coisa do Need Rock aqui também, que não é mais necessário. Então, basicamente, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar um fork, isso daqui é para o projeto de vocês, e quando vocês derem o fork, vocês vão ter a cópia do projeto lá no computador de vocês, lá no usuário de vocês no GitHub. Como eu já tenho ele configurado aqui, eu já tenho esse projeto aqui. Outra coisa que a gente precisa atualizar também são as variáveis de ambientes, que eu acredito que não estejam todas ali ainda no projeto. Então, a gente vai atualizar essa documentação também para vocês começarem a trabalhar mais facilmente com isso daqui. Então, primeiramente, a gente vai pegar uma issue, pegando qualquer issue aqui, por exemplo, dessa lista de issues aqui, que a gente tem aqui. Eu já tinha combinado aqui com o Emir que a gente ia trabalhar com uma issue bem simples, né, para a gente não estender muito essa call. E hoje, o comando minhas conquistas, ele está dando no final esse texto, recorde é. Isso aqui, ó. Esse recorde é diamante 2 com nível 10. Mas aqui você já tem o diamante 2 com nível 10, então esse texto aqui está sobrando, está desnecessário. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão ler toda a descrição da issue detalhadamente, né? Então, cenário 1. Usuário do game que executa o comando minhas conquistas, dado que eu sou usuário da Athena, quando executar o comando minhas conquistas, então gostaria não mais receber a informação se recorde é no final do feedback, conforme visto no screenshot. Então, primeiro passo, a gente já tem o projeto aqui, nós vamos criar uma branch para isso, né? A gente tem o costume aí de fazer uma nomenclatura, tipo, se é uma branch, por exemplo, se é só uma tarefa como uma chore, se é uma feature, a gente coloca feat na frente. Se é um hotfix, a gente coloca hotfix, barra, e o nome da branch, ok? Então, aqui é um chore, barra remove, então, criei a branch. E eu vou trabalhar em cima dela. Aqui nessa branch, eu vou fazer uma coisa bem rápida aqui, para a gente já não perder muito tempo. Eu vou buscar exatamente onde está esse texto aqui. Ele é exatamente esse texto aqui. Esse outro aqui, ele é relativo a outra coisa. Seu recorde é com total de, e a issue é com nível 10. Então, esse aqui que a gente precisa remover. Removeu. Tem uma string no final. Removeu, salva. Temos aqui a confirmação que a gente tem um arquivo atualizado. Automaticamente, toda vez que vocês fizerem commit, ele vai passar o Bridger, tá? Boa. Só lembrando que o Bridger é basicamente... É só dar uma explicada do que o Bridger está fazendo aí na... Sim, eu já vou explicar um pouco mais a fundo, assim, né? Tipo, o projeto e tudo mais. Então, assim, bom, enquanto o Bridger está rodando aí também, o que o Bridger faz? O Bridger, ele vai, tipo, verificar se o arquivo se todos os arquivos estão de acordo com esse Bridger RC, ou se está sendo usado tabs, se ele respeita, por exemplo, o máximo de 80 linhas, de 80 colunas aqui, o tab width, que é 2 espaçamentos, né? São 2 espaços que não tab, e não mais do que 2, não menos que 2. Single quote, no caso, por exemplo, quando a gente não tem essas interações aqui no meio, por exemplo, que é quando a gente não tem uma variável no meio da string, preferível que se utiliza single quotes,
ao invés desse quote aqui. Eu não vou falar sobre tudo isso daqui, se ele linkou, mas sinceramente eu não sei exatamente o que ele... Removendo ponto e vírgula, essa simples. Basicamente, o Critter está fazendo padrões de escrita do seu Exatamente. código para você aproveitar mais a dinâmica de manter um código clean e, ao mesmo tempo, padronizado para todo. Está exatamente padronizando o código de acordo com as configurações do projeto, ok? E isso também o S-Lint também faz. O Lint faz, tipo, o Lint, a gente tem algumas regras dentro do Lint e essas regras são complementadas pelo Trigger. Então, assim, toda vez que a gente dá esse comando do commit, a gente está fazendo isso. A gente toda vez que a gente dá o commit ali, ele vai rodar o Reader e se tiver alguma coisa que esteja em desacordo, o Reader já vai tentar escrever o arquivo. Ele não vai simplesmente dar um erro e falar assim, olha, você precisa corrigir esse arquivo. Não, ele já vai te dar o arquivo corrigido dentro do commit. Feito isso, quando vocês forem lá no branch de vocês, eu tenho aqui o git town, que é ele já vai tipo, dar aqui todo o passo a passo aqui do que vocês vão fazer no Git. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai puxar para master, né? Quando a gente for mandar uma branch nova para lá, a gente primeiro vai para master. Nós vamos puxar a master e dar um rebase. Às vezes, depende da situação que vocês mexeram, depende do que vocês mexeram e tudo mais. Ou vocês vão dar um rebase ou vão dar um merge. No caso, aqui também é importante a gente dar um git checkout dev. Git pull para puxar as alterações da dev aqui. Git merge dev. Bom, aqui está uma sugestão, né? Está me dando uma sugestão de como que eu vou dar esse commit do merge. Então, o que está acontecendo aqui? Eu já estou com a minha branch de acordo com a branch dev aqui da aplicação. Nós temos essa branch dev e ainda está sendo decidido o que vai ser feito essa branch dev, se vai permanecer ou se a gente vai fazer o pull request diretamente na master, mas a princípio nós vamos fazer o pull request diretamente na branch dev, sempre. Ok? Porque a dev é a que está indo para staging e atualmente a master está indo para produção. Então, assim, qualquer pull request que vier de fora, que tiver com destino a branch master, ou nós não estaremos aceitando, ou nós estaremos alterando o destino dela para branch dev. Ok? Feito isso, estou com a branch atualizada. A gente atualiza ela lá também a gente dá o push para atualizar ela lá na aplicação. Estou com ela aqui. Ela já apareceu na lista aqui. E já apareceu o botão aqui para mim fazer uma comparação e gerar o pull request. E é isso que nós vamos fazer. Para vocês que vão fazer um fork da aplicação, aqui vai aparecer também qual é a base que vocês vão estar atualizando. E daí vai aparecer para vocês aqui para vocês selecionarem se vocês querem dar diretamente na base de vocês mesmo, ou se vocês querem fazer o pull request aqui para o universo impulso / Tena. E vocês vão escolher o universo impulso / Tena para quando vocês estiverem com tudo ok já, tá? E vão selecionar sempre a branch dev. Uma boa descrição, né? A descrição aqui pode ser em português mesmo. A gente
padronizou isso conforme conversa aqui. Code reviews, pull requests, essas coisas a gente faria tudo em português mesmo. Então, criado o pull request, pelo menos uma pessoa vai revisar, tá ok? E a gente não tem a possibilidade da merge sem pelo menos uma pessoa revisar e sem ele passar por todos esses checks aqui. O que ele vai fazer? Esses checks aqui, eles vão verificar se estão de acordo com as versões do Node. E esse do Codas, ele vai verificar exatamente a qualidade do código. Ele vai rodar também aquele Reader, vai rodar o S-Lint, e se ele tiver qualquer problema aqui, qualquer coisa que esteja em desacordo com o padrão do desenvolvimento, ele vai gerar alguns comentários aqui no meio. Ele vai gerar alguns comentários aqui, ok? Então, basicamente é isso. A parte da issue, para vocês desenvolverem a issue, seria basicamente isso. Ok? Alguém tem alguma dúvida nessa parte da issue? Acho que a issue a gente já tratou no evento passado, só reforçando uma coisa legal que a Impulso proporciona é deixar em português mesmo as escritas de issue. Então, você viu alguma coisinha lá na Atena, putz, ela respondeu, ou tem algum erro de ortografia, ou queria incrementar alguma coisa, por exemplo, queria que mostrasse quem falou mais na Atena nos últimos dias, tal. Você coloca essa issue que a gente avalia e já pode sair codando, que basicamente, se for permitivo, né, se for fazer sentido na comunidade, seu merge será aceito. Se não, se a issue não for compatível com a necessidade, pelo menos você já aprendeu alguma coisa indo codar isso. Mas basicamente é isso. A issue é um texto, né, tipo e descrição do que você acredita que a Atena deve fazer, ou está fazendo errado, ou que ainda não tem, quer incrementar. Eu tenho uma dúvida. Manda aí. Quando tu vai criar a brand, tu colocou alguns prefixos ali, certo? Tem algum lugar que diga o que é o que, por exemplo, na documentação eu não achei quando que eu tenho que botar tal prefixo antes? Então, perfeito. A gente pode até fazer de repente, uma call aqui entre nós, aqui internamente, e fazer uma documentação para colocar aqui. De repente, nessa própria documentação da Atena aqui. Uhum. Mas, basicamente, isso daqui segue o Git Flow. A nomenclatura, né? Isso. Basicamente, segue o Git Flow. Git Flow. Seria bom colocar no arquivo contrib, né? Contrib.readme também. Quer dizer, perdão, ponto markdown, né? E geralmente se coloca lá, né? Para as pessoas que estão entrando, no caso não participaram da call ou não viram o vídeo, mas que viram pelo GitHub, já até se atualizam de como é a nomenclatura, como é que vocês seguem a ideia. Perfeito. Não, a gente vai fazer uma reunião rapidinho, então, porque assim, isso daqui também é um pouco pessoal, né? Porque o que o Gitflow faz? Toda vez que você vai criar, por exemplo, uma branch no Gitflow, ele parte de uma branch chamada develop, e você vai dizer, por exemplo, se a branch é lá acho que, se não me engano, não tem nem short seria uma task, né? Mas, basicamente, ele sempre parte de uma nomenclatura barra o nome da branch. Isso. É uma nomenclatura, na verdade, que era dúvida, para não fazer errado na hora de montar a branch, né? Para fazer da maneira correta, entendeu? Então, perfeito. Mas, assim, basicamente, sempre que for, por exemplo, uma correção, você coloca lá, hotfix. Sempre que for, tipo, uma feature, algo novo, você está implementando, você coloca feature ou fit. Isso ainda a gente vai padronizar. Eu, particularmente, coloco sempre feature, né? E sempre que for uma tarefa, por exemplo, uma alteração ou qualquer coisa assim, a gente está colocando chore. Chore barra nome da branch. Ok? Maravilha. Muito bom.
Mas daí a gente faz uma reuniãozinha rápida entre nós aqui internamente, a gente padroniza isso, principalmente para a comunidade, né? E a gente coloca ali nessas informações ali. Mais alguma dúvida em relação a esse padrão aqui, a nomenclatura, alguma coisa? Acredito que não. Se surgindo, o pessoal pode ir mandando no chat aqui que a gente já vai acompanhando. Acho que Eu queria complementar só uma coisa. Quando vocês estiverem mexendo no código aí, quiserem alterar alguma coisa, sugerir alguma coisa nova, é bom vocês abrirem uma issue primeiro, para a gente conversar sobre ela, para ver se tem relevância ou não, para ver se já não está no nosso backlog para fazer. Para a gente trocar uma ideia e para a gente poder falar, ó, pode seguir em frente, pode começar a codar. Porque na Tena Frontend aconteceu um caso de um usuário que ele fez um pull request sem abrir issue, e o pull request com as alterações que ele fez já tinha sido feito anteriormente, sabe? Já estava em staging. Então, só para evitar esse tipo de conflito aí, de você acabar produzindo alguma coisa que já está sendo produzida, é bom abrir uma issue primeiro para a gente trocar uma ideia, e aí a gente dá ok, aí sem problema, não tem impedimento nenhum, é só para a gente alinhar mesmo, para garantir que alguém já não esteja fazendo isso aí, ou até esteja feito. E, Júlio, eu sei que essa live aqui não é para a parte do front, mas o front está um pouco desatualizado nas issues, né? Porque eu acabei criando alguma coisa ali, só que ao mesmo tempo eu fiquei em dúvida se estava correta a maneira, se teria mais coisa para ser feito, entendeu? Então, eu sei que essa live não é do front, acho que daqui a pouco a gente pode fazer uma outra live referente ao front para não misturar os assuntos. Mas eu vejo que o back está um pouco mais avançado nessa parte das issues, né? Nas issues que tem no front-end, eu até dei uma revisão lá. Eu coloquei umas tags para simplificar o que pode ser pego ou não. Tem umas que eu já deixei separado lá, que é o nosso time que vai fazer mesmo, que é responsabilidade nossa de fazer. Como, por exemplo... foi aberto mais issues aqui que eu não vi. O Emir apagou, né, Emir? Acho que estava aqui. Do que? Do front? Isso. Eu acho que eu não tenho certeza se eu manipulei do front, não. Tá alterado aqui, eu não estava sabendo disso aqui. Mas depois eu dou uma conversada lá com o pessoal. lembrando que o projeto OpenCS é sempre uma evolução constante, né, gente? Sim. A vantagem de estar atuando junto ao time da Impulso nesse momento é que a gente tem essa proximidade, né? Tem todos os canais de comunicação com eles, e a gente meio que, nas conversas dele, do chat, a gente já vai ter uma noção do que está sendo legal para a gente conseguir evoluir. O próprio time aí da Impulso tem as responsabilidades deles quanto às melhorias, o que a gente sai sugerindo também será sempre analisado. E no cotidiano, assim, a gente consegue sempre trocar uma ideia para ver o que falta, o que pode avançar. Ô, Cavalaria, você consegue entrar na Tena Frontend rapidinho? Aproveitar que Não tem uma Tena Frontend aqui. Não, tá lá no Universo Impulso. Exato. Ainda tem que falar um pouco sobre o projeto aqui, né? A configuração do projeto. Eu vou falar antes da gente entrar na Tena Frontend, tudo bem? Beleza, vai lá. Já que é qual hoje eu vou ver. Mas basicamente assim, para configurar o projeto, explicar o projeto, eu acho que isso daí caberia até fazer uma reunião específica para isso, né? Porque assim, é um pouquinho complexo o projeto. Não parece, mas ele tem bastante coisa, mas basicamente assim, o entry point dele aqui, index, e a partir do index, tudo vai para o component. Então, sim, tudo que é relacionado à pena, primeiramente é chamado aqui na index, que é o primeiro arquivo que roda, e a partir daí, você tem que olhar tudo para dentro do component. Por exemplo, se for um comando, se a gente tiver que fazer uma alteração no comando, por exemplo, minhas conquistas vai estar sempre aqui dentro de comando. Esse comando ele está respeitando atualmente uma estrutura da seguinte forma. Sempre que ele for chamado por qualquer outro componente aqui, ele vai ser chamado a index. E a index vai exportar o controller dele. Ok?
esse controller, de qualquer componente, ele vai respeitar essa mesma estrutura aqui. Então, por exemplo, no commands, o que eu tenho aqui é somente o handle. Mas dentro do handle, por exemplo, eu chamo aqui command service, eu tenho command duty, são todos arquivos, são todos métodos que vão, de uma certa forma, auxiliar aqui dentro dos comandos mesmo. Mas quando eu for usar fora desse componente de comando, é sempre o controller. Ok? Então, assim, exemplificando o que é aquele código, por exemplo, esse minhas conquistas, que foi o que que a gente fez a alteração, por exemplo, o que ela vai fazer? Ele vai procurar esse my achievements dentro desse command service aqui. Ele vai primeiro fazer o teste se o regex bate. E se bate, ele vai mandar esse command index pro achievements. O achievements ele já é um outro componente, ok? Então, assim, sempre tem que se atentar a isso. O componente achievements, ele está sendo puxado aqui. Ele vem primeiro a index, que vai puxar o controller, ok? E o controller tem esse command index. Aqui nesse command index, a gente faz daí basicamente a execução daquele comando em si. O que ele vai fazer? Ele vai encontrar o usuário, ele vai encontrar todas as mensagens de achievements, de conquistas, né, daquele usuário e vai mandar aquele texto que a gente viu na issue. Esse texto aqui. Então, basicamente, é aquilo ali. Toda vez que ele digitar aquele comando, minhas conquistas, ele vai fazer esse processamento e vai mandar para cá. Então, assim, basicamente, a estrutura foi feita dessa maneira. Em conversa entre eu e o Júlio, que somos desenvolvedores da Athena aqui, nós estamos fazendo algumas alterações tipo, aos poucos, né, em relação a essa estrutura aqui, porque a gente concordou que, por exemplo, nós temos aqui a model, sempre que tiver achievement é model, nós temos achievement down, que basicamente retorna alguma coisa da model. E, assim, não estava sendo utilizado de forma mais produtiva, né? Então, a gente decidiu começar, por exemplo, diretamente em outros comandos, assim, outros componentes, a gente chamar diretamente a model, por exemplo, do achievement, e a gente utilizar diretamente ela em outros componentes, sem precisar passar por DAO, sem precisar passar por qualquer outro tipo de processo. Então, assim, isso é uma coisa que tipo, a gente está engatinhando, mas aos poucos, assim, a gente está fazendo essa alteração. E vai notar também, por exemplo, que futuramente ele já vai aparecer um componente chamado model. E as novas models a gente está jogando dentro dessa pasta. E fica muito mais fácil o acesso de qualquer outra parte do ambiente, a gente utilizar diretamente essas models. Ok? Então, basicamente, a estrutura é essa. Tudo que é relacionado a Athena está aqui. Por exemplo, o Next ele é uma outra aplicação da Impulso. Quando vocês entram na Impulso, aquela tela que vocês veem, que vocês preenchem os dados de vocês, é o Next. E o Next manda as informações de vocês para cá, para criar o usuário de vocês na Athena e no Rocket Chat. Como eu já expliquei também, comandos, por exemplo, todos aqueles comandos que vocês dão lá na tela, minhas conquistas, próximos, coisas assim, estão aqui, assim como as demais informações, tudo vocês podem encontrar aqui. Ok?
tem alguma dúvida, vocês têm alguma dúvida em relação à estrutura da aplicação aqui? Fazendo um pseudo resumo, né? Me corrijam se eu estiver errado. Aí vocês estão usando a arquitetura MC, né? Que é Model Controller, onde o model vocês estão tentando deixar eles resumidos em uma arquitetura, em um componente, né? Uma pasta específica para controlar todas essas inserções todo esse esquema da base de dados. Em contrapartida, seu controller é o direcionamento às suas funcionalidades. Ou seja, a partir do meu controller, eu sei que meu comando deve responder A ou B para aquele usuário. E ao tratar isso, eu faço minha busca na base de dados para validar o que o usuário tem que receber. Basicamente é isso. Mas assim, nós estamos fazendo algumas alterações, tipo, estive em contato com o Júlio e outros membros do projeto, assim, e nós concordamos que, assim, essa estrutura, para a gente trabalhar, está um pouquinho complicada. E principalmente porque a gente não está tirando todo o proveito que a gente tem do Mongoose, né? Como, por exemplo, o usuário, quando é excluído aqui, ele não é excluído automaticamente tudo que é relacionado ao usuário. A gente tem que ir lá no banco de dados e fazer isso daí manualmente. Então, uma das coisas que a gente está fazendo aqui, por exemplo, infelizmente não tem aqui agora ainda, mas toda vez que for excluído um usuário, ele vai já cair nesse post, delete, e já vai excluir, por exemplo, tudo que é relacionado ao usuário. É como se fosse um banco de dados relacional. O Mongoose não é relacional, o Mongo não é um banco de dados relacional, mas nós estamos fazendo algo parecido com relacional, né? Então, assim, vai ter algumas alterações, assim, tipo, vocês vão ver futuramente, assim, algumas, por exemplo, a model user sendo chamada diretamente, por exemplo, no Rocket, dentro do Rocket. Mas isso, assim, é uma reestruturação necessária, né? Para a gente manter, principalmente, a integridade, já que não temos um relacionamento direto no banco de dados. E para facilitar um pouco também, para a gente não ter tipo, o projeto tão espalhado conforme está hoje. Mas assim, basicamente a estrutura é essa mesmo que você falou, Fernando. O André, a parte de teste, eu não sei se demora muito, vocês têm também junto, já integrado? O teste, na verdade, tinha, antes de ser feita a reestruturação. Só que agora os testes não estão passando, eles estão quebrando, tá? Inclusive, assim, eu entrei recentemente na equipe, até falei que um dos principais pontos, um dos primeiros pontos, e o mais importante, seria a gente começar a reimplementar os testes. Perfeito. Mas os testes estão todos aqui. Inclusive, dá para abrir uma issue, dá para começar a criar os testes disso daqui. Perfeito. Era essa a dúvida mesmo. Eu vi que tu deu um exemplo ali, só que tu não passou para a parte de teste. Então, assim, pode-se considerar que a gente pode fazer o teste também junto já na frente. Beleza. Pode fazer assim. Até melhor. Quando for, por exemplo, criar uma issue, já cria issue já junto com o teste, que isso vai ser uma boa mesmo. Beleza. O teste, na verdade, ele está configurado usando Jest, tá? Então, acho que a equipe vai preferir manter mesmo o Jest como teste. E, bom, só lembrando, a configuração básica dele vai o Redis e o MongoDB. E quem for mexer com isso daí, seria interessante que conversasse com a gente para pedir sobre as variáveis de ambiente aqui. E eu acho que não estão todas no projeto lá. Ok? Show de bola. Acho que, tal como foi feito no front-end, o time da Impulso também vai atuar para fazer as atualizações, tanto do Contrib quanto do README dos projetos, para ficar mais fácil de a gente chegar nesse setup, né? É um caminho bem... Não é tão complexo assim quanto parece, né? São
algumas pequenas ações que têm que ser tomadas para começar a codar, e essa atualização vai chegar das próximas semanas aí. Legal. Júlia, você tinha comentado para mim para abrir a Tena Front-End aqui, o que você queria ver aqui? Você está mutado, se você está falando alguma coisa... Dá uma entrada nas issues, rapidinho. Eu falei que o meu apagou, mas estava olhando na Tena Backend. Então, eu tentei dar uma padronizada aí, mas basicamente essas 4 últimas issues, se vocês quiserem, vocês podem pegar para fazer. E depois eu vou conversar com o Emir, aí se a gente pode fazer uma coisa parecida na Tena. Vocês vão ver que a primeira é a gente que pegou para fazer. Essa parte de documentação a gente tem que atualizar mesmo, não tem jeito. E a segunda, eu nem vi que tinham me respondido. Foi um dos detalhes até que eu comentei. O pessoal quer fazer um menu para a versão mobile da Tena, mas a gente não tem um design definido. Aí o meu medo às vezes o cara cria lá, coda, deixa tudo funcionando certinho, mas não é aprovado, porque essa parte de design não é nem a gente que aprova, sabe? A gente passa para, às vezes até mais o Emir e tudo mais. Então, resumindo assim, o que eu quero dizer, tanto na Tena quanto na Tena Front-End, é bom sempre abrir uma issue para a gente poder discutir se a issue é válida ou não, se a gente já não está fazendo, só para não correr risco de vocês começarem a codar alguma coisa que não vai ser possível ser implementada no momento ou que a gente já está fazendo. Resumindo, é isso. Perfeita observação, Júlio. Eu só tenho uma dúvida em relação a isso, André e Júlio. Quando que a gente tem autorização para codar? Tipo, quando é que vai ser disparado a autorização? Pode pegar a issue aí, pode fazer, sem problema nenhum. É o que eu tô em dúvida até agora, entendeu? Eu abri as issues ali, só que eu entendi que tem alguns procedimentos, nem tá explicando agora, a parte de layout e tudo mais, que eu não tenho como fazer, entendeu? Eu dependo de vocês para ter autorização. Você que abriu suas issues aí? Sim, fui eu. Ah, legal. Cara, eu não te respondi porque eu não vi seu comentário aqui. A gente já tá até com um aplicativo no Slack para notificar quando alguém abre a issue. Mas a gente instalou isso antes da sua mensagem, por isso que eu não vi. Mas resumindo, que nem eu comentei, é aquela coisa, às vezes você faz um menu legalzinho, só que o pessoal não aprova, sabe? Aí se tivesse o layout, aí é tranquilo. Na base do layout, lá você faz, você fez o que está no layout, beleza. Mas nesse caso específico aqui, eu fico com medo de você, por exemplo, fazer isso aí e o pessoal não aprovar, sabe? A Impulso, ela tem uma base, tem uns aspectos que tem que seguir. E bom. Deixa eu comentar rápido sobre isso, Júlio. As maiores amarras, assim, entre aspas, Alex, que a gente tem é justamente essas questões do branding, porque a gente tem guidelines, entendeu? Existe realmente um branding book, inclusive ele está lá no Notion, acho que eu não sei se ele está disponível para todo mundo, mas se não tiver, a gente pode disponibilizar facilmente, sem problemas. Então, essa é a única amarra que a gente tem, assim, em relação a mexer visualmente no negócio. Porque, tipo, eles seguem cores específicas e tal, tem realmente um brand book todo construidinho. Mas em relação a implementar funcionalidades e coisas desse tipo, é só lidando com a gente mesmo. Tipo, você manda mensagem para mim, marca na própria issue a mim, ou Júlio, ou André, e a gente conversa. E de beleza, pode ir sem problema, tá tranquilo, não tem nenhum amarra em relação a isso aí. Entendeu? Mas essa parte do design, o design até a gente é amarrado. Perceba essa parte. Que só o lance é esse, porque eles são bem, a Impulso ela é bem, não é rígida, mas tipo, segue à risca os guidelines visuais, entendeu? Para ter equilíbrio entre todos os sistemas, todos estarem mais ou menos na mesma cozinha, coisas de design, tá ligado? É isso. A parte dos responsivos, eu acho que é tranquilo fazer, porque só é ajustando mesmo, sabe? A gente já tem pronto o layout lá, você só vai diminuindo ele e arrumando as coisas para não quebrar, não tem muito segredo. Vai chegar uma hora ou outra que vai ter que ocultar alguma coisa, sem problema. Agora, a parte de criar um layout, que seria um menu, já meio complicado, é bom deixar para a gente fazer mesmo. Eu vou até passar isso aqui para o time fazer, para já não ficar travado aqui. Mas aí qualquer coisa, se você quiser, por exemplo, eu quero ajustar a responsabilidade na home. É só você sinalizar na issue lá, vou pegar essa tarefa para fazer. A gente muda a tag aqui, ou você mesmo pode mudar se quiser. Eu acho que dá para você mudar. Falando que você pegou para fazer, pronto, cara. Você faz aí, manda o PR. Acho que isso serve tanto na Tena quanto na Tena Front-End. E a gente vai analisar, vai conversando aí.
não é assim, qual é a documentação que eu teria que seguir, entendeu? Porque eu entendi que teria um layout e eu não posso mudar o layout da empresa de forma nenhuma, certo? Então, ou teria que ter uma documentação para mim seguir aquilo ali, né? Para mim poder desenvolver. Na verdade, ela é essa a maior dúvida, porque, cara, não tem como chegar aqui e criar um menu do nada, entendeu? A gente tem um XD, tem um XD do layout de como foi montado o site. O que, assim, talvez seja o que você está querendo, são guidelines, ou pelo menos a referência de como a gente construiu aquilo, para que você possa seguir o mesmo padrão e sugerir, né, uma alteração baseada nesse padrão. Não é isso que tu está querendo, Alex? Essa é a ideia. Beleza. Pronto, então beleza. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar o XD, que tem todas, inclusive tem, eu acho que o design system do site, da Atena. Aí você pode se basear e faz a sugestão, e a gente lida como qualquer isso. Entendeu? Aí você... É o seguinte, eu tenho até uma sugestão, assim, tipo, já que, assim, ele tá, a dúvida dele, assim, é sobre seguir exatamente o manual da marca. Seria interessante, então, que a gente tivesse pelo menos uma parte do manual da marca da Atena Front-End, pelo menos, para que as pessoas realmente possam, assim, quem quiser fazer alguma coisa, alguma alteração, acrescentar alguma coisa assim, poder seguir o manual da marca. Eu acho que a gente pode botar isso na documentação, então, né, também. Lá o manual da marca, o XD com as guidelines visuais, tudo lá, né? O manual da marca você pode conversar com o designer que criou o Atena Front-End e, de repente, ele deve ter e ele pode disponibilizar só a parte que cabe a Atena Front-End. Eu acho que a gente tem isso, Cavaleiro. Essa parte de design eu acho bom a gente deixar pausada por um tempo, porque a gente a gente tá para ver aí, acho que vai dar certo entrar um designer no time nas próximas semanas aí. Aí seria bom a gente discutir isso com ele primeiro. Mas acho que essa aqui do... Já tem um designer para ter, né? Já tem um design feito, né? Tem feito, isso aí tem feito. Tipo, só coisas novas, eu acho que aí realmente vai passar por esse design. Mas esses antigos era o Bruno. Né? A gente teve um designer um tempo atrás que era o Bruno Monteiro, que ele fez tudo isso e tal. Tem um design system, tem uma tela. Ele fez uma parte que tem todas as cores, toda a tipografia, todas as referências que são necessárias. Só pro front-end, que tipo, foi ele que fez tudo. É o manual da marca, né? No caso, dava para anexar isso daí aí, e quem for mexer, quem for trabalhar com a Atena Front-End, já tem. Pronto, eu vou. Se puder, faz assim, cria uma issue e marca aí nela que eu vou adicionar as referências lá e a gente atualiza. Que aí fica mais tranquilo, pra gente não perder isso aí do. Conferindo aqui, eu já vejo isso. O que mais, pessoal? Acho que, Alexandre, espero que sua dúvida tenha sido sanada aí. Basicamente, o time da Impulso está se organizando para algumas questões mais de layout, como você entendeu. Essa parte de responsabilidade, pelo que o Júlio mencionou, você já pode fazendo, porque basicamente não vai mudar a estrutura do site atual, é só mesmo o reposicionamento de tamanhos e não quebrar, né, a página como um todo. Então, quanto a isso, pode fazendo. Na parte de adicionar o menu, vamos aguardar as atualizações do time. De back-end do papo de hoje, acho que o Cavalari explicou bem. Basicamente é um controller que fica administrando os comandos que a Atena tem que responder. Acho que a seguir o time da Atena irá colocar as atualizações, né, para a gente ter as variáveis de processamento corretas, os bancos de dados corretos e tudo mais. Então, já pelo menos a gente já teve um overview do que ela faz como ela faz, que é bem importante para a gente. Tem algumas issues ali para serem preenchidas, né? Fazer a contribuição. Havendo mais alguma dúvida, pode mandar para mim. Eu faço a ponte aqui com o Emir ou com o time. Eu estou lá no canal Open Source direto, mando alguma mensagenzinha. Caso, acho que meu usuário lá é Fernando Oliveira Silva. Coloca traço aí, Fernando Oliveira Silva. E acho que é isso.
por hoje. Espero que todos tenham compreendido como é o projeto. Sabendo mais dúvidas, não tenha medo de contactar a gente. E espero que tenha evoluído alguma coisa, um passinho aí para a gente conseguir contribuir mais. Bom, eu estou também lá no canal do Rocket Chat, lá no Open Source, e qualquer um que quiser configurar o back-end ali, tiver alguma dificuldade, tiver dúvida, qualquer coisa assim, também pode me marcar, ok? André, Item Cavalari. E eu também estou disposto a ajudar no que vocês precisarem aí. Ok? Então, maravilha, acho que é isso. O Fábio pode até parar de gravar. E